Boa noite, alunos e alunas. Eu sou o professor Marco Antônio Furlan. Estou fazendo essa aula de revisão. São 21 horas e 15 minutos. Iniciei, a aula começava às 21 horas. E eu vou começar e vou gravar para vocês essa aula de revisão. E, havendo dúvidas, vocês entram em contato com a tutora, a professora Jaqueline, e ela repassa essas dúvidas para o professor, se assim ela achar conveniente. Bom, pessoal, nossa disciplina é a análise das demonstrações contábeis. É um conceito extraordinário, importantíssimo dentro da área contábil. Através das peças contábeis que são produzidas, né, os relatórios contábeis, nós temos aí uma infinidade de indicadores já pré-estabelecidos na literatura, mas também que podem ou devem ser criados à medida que a empresa precisa de informações diferenciadas. Então, o contador tem essa capacidade de, usando os seus demonstrativos contábeis, criar novas informações, novos dados para os gestores da empresa. Gostaria de me apresentar, eu sou contador com experiência profissional trabalhando em grandes empresas na área de contabilidade, custos, controladoria. Eu sou professor também em outra faculdade, em Jundiaí, leciono em cursos de pós-graduação, também sou palestrante convidado em diversos cursos de extensão. Eu tenho experiência na área de administração, com ênfase na área de administração contábil financeira. Eu sou controller, trabalhei como gestor financeiro. Mas a minha é contador. Eu sou, inclusive, em ciências contábeis pelo Anchieta, na década de 80. Também trabalho lecionando nas áreas, nos cursos de administração, logística, até em cursos de gestão de recursos humanos, eu leciono. Bom, pessoal, primeiro, para falar de análise de balanço, eu tenho que entender a empresa. A empresa e o que cerca essa empresa. Então, a empresa, ela é formada por administradores, que são os gestores, né, da empresa, aqueles que comandam a empresa, que tomam decisões pela empresa. Nós temos aí uma estrutura, um nível de diretoria, um nível corporativo, um nível tático, que é a gerência tática, aquela que determina como as funções devem ser feitas pelos seus colaboradores, e o nível operacional da empresa, que é toda a parte operacional, tanto administrativa como produtiva. A empresa, ela está cercada de financiadores, de bancos, de usuários da contabilidade, né? É claro que eu tenho o governo, que é interessado, eu tenho os investidores, eu tenho clientes, tenho fornecedores, instituições financeiras, bancos para fornecer empréstimos. Todos eles ficam de olho na empresa através dos relatórios contábeis. E como eles analisam esses relatórios? Através das fórmulas que vocês, evidentemente, aprenderam durante esse curso que você está fazendo. Para se fazer, para se entender, o objetivo principal da empresa é, claro, uma maior valorização dela dentro da comunidade, ou seja, a empresa crescer, ter um maior valor de mercado, mas também não podemos esquecer que ela pertence a alguém.
os acionistas ou os proprietários da empresa. Então, um dos objetivos principais é a maximização de lucros para esses acionistas, para esses proprietários. Bom, nós começamos a falar um pouquinho de análise das demonstrações financeiras, que nada mais é do que uma técnica da área contábil. Ela tem um propósito de fornecer informações úteis a esses usuários que nós acabamos de falar. Então, dentro das práticas da análise das demonstrações financeiras, eu tenho a decomposição, que é você separar valores, separar informações, separar dados, convertê-los em indicadores, para que você demonstre quanto aquela conta contábil, por exemplo, vamos falar duplicatas a receber. Quanto que a duplicatas a receber representa do total do ativo? Lembrando que ativos são bens e direitos. Então, eu estou decompondo a minha contabilidade, o meu relatório contábil e vendo especificamente quanto aquela conta representa. Numa demonstração de resultado de exercício, onde eu tenho lá receitas e despesas, e eu tenho o resultado, eu vou separar as despesas para ver qual das despesas ou quais despesas são mais representativas, significam mais e influenciam mais na lucratividade, no resultado da empresa. Comparação, a análise das demonstrações financeiras, a análise dos relatórios contábeis, também serve para comparar empresas do mesmo segmento, empresas do mesmo porte, ou empresas de portes e segmentos diferentes, mas para classificá-las como uma empresa de primeiro nível, de primeiro grupo, de segundo níveis. Então, é importante que nós tenhamos o cuidado de entender que os relatórios contábeis, hoje, eles são padronizados pela lei das SAs 6.404 de 76, atualizada pela 11.638 de 2007, houve uma harmonização com as normas internacionais de contabilidade e uma padronização dos relatórios contábeis dentro do Brasil. Por que padronização? Para que os relatórios contábeis transmitam aos seus usuários o mesmo tipo de informação, a mesma qualidade de informação. E, por último, o terceiro item que é importante para a análise das demonstrações contábeis é a interpretação dessas demonstrações financeiras, interpretação do que cada uma representa e de cada informação que consta nesses relatórios contábeis. Até mesmo a nota explicativa ou as notas explicativas são importantes para se fazer uma avaliação de uma empresa. Uma empresa que tenha um alto indicador de margem, de lucratividade, de rentabilidade líquida, com certeza ela tem uma valorização maior na sociedade. Se ela é uma empresa de capital aberto, ou seja, ela está no mercado de capitais e suas ações são negociadas na bolsa, uma empresa que apresenta uma saúde financeira, ou seja, um patrimônio e uma situação de riqueza no seu balanço patrimonial, ela terá suas ações valorizadas. Uma empresa que apresenta na sua demonstração de resultado de exercício lucratividades maiores e especificamente lucratividades com um percentual alto com relação aos seus concorrentes, as suas ações irão valorizar mais. Então, eu tenho que aprender a interpretar essas informações. Para saber interpretar, eu tenho que entender que existe um processo nessas análises, mas principalmente um processo na elaboração dos relatórios contábeis. Como eu falei, nós temos uma padronização dos relatórios contábeis, até para fazer aquela comparabilidade de uma empresa com outra. Eu também tenho uma padronização dentro da própria empresa, para que um ano não seja diferente do outro, para que eu consiga comparar
por exemplo, 2020 com 2021. Como foi 2021 em comparação a 2020? Vou fechar a contabilidade em 2022. Como 2022 ela se colocou, ou como ela se tornou importante, ou quais são os indicadores que sofreram alterações significativas com relação a 2021. Então, eu tenho que ter uma padronização para que eu consiga fazer essa comparabilidade. Então, o CPC 00, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é formado por várias entidades, tais como IBRACON, Instituto Brasileiro de Contabilidade, a FIPECAF, o Conselho Federal de Contabilidade, a Comissão de Valores Mobiliários, eles formam o que nós chamamos Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E eles soltam normas, que são chamadas de CPCs. Nós temos uma norma CPC 00 que não é bem um procedimento contábil, mas é um conceito, é uma estrutura conceitual básica da contabilidade para se fazer a contabilidade e os relatórios contábeis que dela são extraídos. E ele traz, nesse CPC 00, o conceito de contabilidade. Ciência contábil não é uma ciência exata, ela faz parte da grande área das ciências sociais aplicadas, juntamente com a economia e a administração. É claro que os pronunciamentos contábeis hoje são quase mais de 50 pronunciamentos, cada um trazendo uma regra específica de como eu devo tratar uma conta contábil ou um grupo de contas contábeis no balanço, na DRE ou nos demais demonstrativos que constam na contabilidade. Mas eu também tenho que entender que a contabilidade como ciência, ela tem uma teoria. O que é essa teoria? A teoria é como se fosse um muro de conhecimento, uma parede de sustentação de conhecimento. Sustentação para quê? Para a prática da contabilidade. Então, eu tenho pensadores, eu tenho várias escolas, correntes de pensamento que foi evoluindo com o passar do tempo, foram evoluindo com passar de séculos, inclusive. Então, eu tive a escola de pensamento contista, controlista, alemã. São várias escolas do pensamento contábil para chegarmos na evolução que nós estamos hoje na contabilidade. Então, hoje, nós temos os relatórios que são contábeis financeiros. Qual é o objetivo? Fornecer informações contábeis financeiras acerca da entidade que reporta essa informação, que sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando da tomada da decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Então, cada usuário da contabilidade, se vocês se recordam um dos primeiros slides que eu apresentei, nós tínhamos a empresa, em volta da empresa, em torno da empresa, vários usuários da contabilidade, cada um tem um interesse específico nos relatórios contábeis. Então, o acionista, ele tem um interesse em verificar o lucro, mas também tem interesse de ver o seu patrimônio, bens, direitos, menos as obrigações, o patrimônio, ou seja, a situação de riqueza que a empresa está produzindo. Então, o relatório contábil ele tem que ser claro, objetivo, ele tem que ser conciso, ele tem que ter relevância. O que é relevância para ciência contábil? Relevância é que as informações contidas nos relatórios contábeis sejam importantes para a tomada de decisão. Essas informações têm que ser tempestivas, ou seja, elas têm que ser lançadas quando realmente o fato gerador aconteceu. Imagine que você feche o ano de 2000, já fechou o ano 2021 no balanço, e você descobre que o seu cliente ou empresário não enviou para o escritório de contabilidade ou para o contador
várias notas fiscais do ano de 2021. Eu tenho que lançá-las? Eu tenho que colocar na contabilidade? Tenho. Mas para a tomada de decisão, elas acabam prejudicando a informação, porque elas não foram lançadas no tempo correto. Mas eu tenho que ajustar minha contabilidade? Eu sou obrigado a fazer isso. Então, hoje, nós temos uma sequência do processo contábil. Nós temos fatos econômicos, financeiros, que através de um processamento contábil, através de um sistema de informações, eu transformo esses fatos econômicos em dados. Esses dados são informações que, tratadas, geram o que nós chamamos aqui as demonstrações financeiras. E com essas demonstrações financeiras, através de técnicas de análise de balanço, análise da DRE, análise de todos os demonstrativos contábeis, eu posso tomar decisões. Então, veja, hoje a contabilidade, ela não faz a escrituração contábil, o lançamento contábil, lá dentro da contabilidade. Eu não lanço a nota fiscal na minha contabilidade, eu como contador de uma empresa. A nota fiscal, ela através de um sistema de informação gerencial, o lançamento contábil de um faturamento já é gerado lá onde é emitida a nota fiscal, no setor de faturamento. Quando o estoque, o almoxarifado, entra com os produtos na empresa através da nota fiscal, ele faz automaticamente a entrada da nota fiscal no sistema de informação gerencial e a contabilidade já está recebendo esse lançamento. Então, hoje a contabilidade, ela não faz propriamente dito a escrituração contábil, ela trabalha com a gestão das informações, para que essas informações sejam lançadas de forma correta, e essas informações lançadas corretamente se transformem em relatórios que servirão para a tomada de decisões. Eu tenho vários relatórios que são obrigados por lei, que vocês aprenderam no caminhar desse curso, mas eu também posso gerar relatórios gerenciais com as informações dos relatórios financeiros. Eu posso gerar outros relatórios que são relatórios gerenciais, que podem dar mais subsídio ainda à gestão da empresa, à tomada de decisões. Então, para se fazer contabilidade, eu tenho que conhecer a teoria que fundamenta as normas contábeis. As normas brasileiras de contabilidade classificam-se em profissionais e técnicas. As normas profissionais estabelecem a regra ou as regras para o exercício do profissional de contabilidade. Eu tenho ética contábil e tenho normas que eu tenho que seguir como contador. Por exemplo, eu não posso simplesmente chegar num cliente e oferecer um serviço mais barato que um outro contador. Eu tenho que respeitar a profissão do contador na outra empresa. Então, eu não posso simplesmente dar um jeitinho naquilo que a empresa está fazendo dentro da contabilidade. Eu vou explicar mais abertamente para que vocês possam entender. Eu tenho, dentro das normas profissionais, que separar, e isso também é uma norma contábil, é um princípio de contabilidade, o princípio da entidade. Eu tenho que separar o patrimônio que pertence aos donos da empresa do patrimônio da empresa. Então, o que pertence aos proprietários não diz respeito à empresa. A riqueza dos proprietários pode sair da empresa através dos lucros, dos resultados. Mas veja, o patrimônio dos sócios não se mistura com o patrimônio da entidade, que é a empresa. Eu tenho normas técnicas que estabelecem conceitos doutrinários, regras e procedimentos aplicados à comunidade. Por exemplo, eu faço uma depreciação que registra contabilmente o desgaste de um imobilizado. Como que eu lanço os estoques? Se eu lanço por preço médio, se eu lanço pelo primeiro que entra, é o primeiro que sai,
se eu lanço pelo preço de reposição, preço de mercado, então eu tenho normas técnicas que estabelecem como eu devo fazer a contabilidade. E ambas têm subdivisões, né? Então, para conhecê-las, eu tenho aqui um conjunto completo de demonstrações financeiras. Vejam que essas normas contábeis traz para nós a possibilidade de encontrarmos a demonstração do resultado do período, o balanço patrimonial. Então, a DRE mostra o conceito de receitas confrontando com as despesas. E quando eu falo despesas, eu também estou falando do custo da mercadoria vendida. O balanço patrimonial, que traz para nós, dentro da empresa, aquilo que representa o patrimônio da empresa: bens, direitos no ativo, menos obrigações que estão no passivo, né, que vai gerar a situação de riqueza, que é o patrimônio líquido. Então, ativo menos passivo, PL. Tenho a demonstração do resultado abrangente do período. A empresa tem receitas e despesas que muitas vezes não passam pelas contas de resultado. Não são contas de resultado especificamente. Elas não podem entrar na DRE, mas são receitas e despesas que devem estar lançadas na empresa. Essas despesas, essas receitas, são os resultados que nós chamamos abrangentes. Por exemplo, variações cambiais, avaliações patrimoniais, que ficam ali dentro do PL. Eu construo um relatório de demonstração de resultado abrangente. Demonstrações das mutações do patrimônio líquido do período. Mostra, num determinado ano ou num determinado período, o que se modificou no patrimônio líquido. Lembrando que o patrimônio líquido é o que nós chamamos de capital próprio dentro da empresa. É o capital social, são as reservas de lucro, reserva de capital, lucros ou prejuízos acumulados. Então, o patrimônio líquido pertence aos sócios. É a dívida que a empresa tem para com os sócios, ou, melhor dizendo, como eu gosto mais de explicar, é o investimento que o proprietário fez na empresa. Então, eu faço um relatório que mostra as mutações. Por exemplo, se houve um aumento de capital, o sócio colocou mais dinheiro, eu vou mostrar lá, na demonstração de mutações do patrimônio líquido, que houve esse aumento de capital através da colocação de dinheiro pelo sócio. Tenho as demonstrações de fluxo de caixa do período, tenho dois modelos, né? Esses dois modelos são a DFC, demonstração de fluxo de caixa modelo direto, e modelo indireto. Os dois modelos mostram o quê? O que e como formou o caixa da empresa. E quando se fala caixa, eu estou falando propriamente da conta caixa, que é o dinheiro, mas aquilo que é equivalente à caixa, ou seja, os depósitos bancários livres de movimentação e as aplicações financeiras que são resgatáveis automaticamente. Tenho a demonstração do valor adicionado do período. É um relatório muito interessante. Esse relatório mostra o que a empresa gerou de riqueza para o governo, para a sociedade, para seus empregados e para os investidores, os proprietários da empresa. É um relatório muito interessante. E nós temos as notas explicativas, que são informações daquilo que constam nos nossos relatórios contábeis e que merecem uma nota explicando efetivamente como se chegou num valor de determinado item que foi lançado no balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, em resumo, ele tem dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Olhando para o balanço patrimonial, o lado direito são formados pelo passivo e patrimônio líquido. O lado esquerdo são os bens direitos, o ativo. Os passivos e patrimônio líquido nós chamamos de fontes de recursos, pois deles saem os recursos para a obtenção daquilo que nós chamamos o ativo. Os recursos são controlados pela empresa através dos benefícios econômicos e futuros que a entidade poderá ter, ou seja, os ativos.
Então, os ativos nada mais são do que os recursos aplicados na empresa. E eu, como contador, tenho que mostrar isso para o gestor. E o gestor da empresa, ao administrar esses recursos, eles esperam benefícios econômicos futuros, ou seja, lucratividade, novos investimentos na empresa e o crescimento propriamente dito da empresa. O balanço patrimonial, ao nós separarmos o que nós chamamos de obrigações ou fontes de recursos, nós estamos separando o passivo como um todo. O passivo ele é formado pelo passivo circulante e não circulante, que são as obrigações de curto prazo, né, no passivo circulante, aquelas que vencem no próximo período, né, por exemplo, 2021, eu fechei o balanço, o que está no passivo circulante são as obrigações que vencem para serem pagas em 2022. Se eu fechei o balanço de 2021, o passivo circulante é aquilo que vence em 2022. Passivo não circulante são as obrigações de longo prazo, que vencem após o próximo ano. Patrimônio líquido é o investimento que os sócios fazem na empresa, como eu já citei. Mas esse passivo e esse patrimônio líquido, muitas vezes na análise das demonstrações contábeis, são chamados de capitais de terceiros ou capital próprio. A junção desses dois capitais, ou seja, capital de terceiro mais o capital próprio, forma o que nós chamamos capital total à disposição da empresa, ou seja, é a estrutura de capital que a empresa formatou. Então, o balanço ele é dessa forma separado: ativo circulante, bens e direitos bens ou direitos que se transformarão em dinheiro no curto prazo, o ativo não circulante, que nós temos aí o realizável a longo prazo, e aqueles bens, investimentos, que são de característica permanente, ou seja, nós temos investimentos, por exemplo, ações em outras companhias, que eu não tenho intenção de venda, eu tenho imobilizado, máquinas, equipamentos, veículos, e tenho intangível, que, por exemplo, é aquilo que não é corpóreo, por exemplo, a marca, a patente de um produto. Do lado direito, eu tenho o passivo circulante, que nós já explicamos, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. A demonstração de resultado de exercício é um resumo ordenado das receitas e despesas. É o princípio contábil da confrontação das receitas com as despesas, onde a empresa ela vai gerar, em determinado período, normalmente 12 meses, um resultado econômico. Ela é apresentada de forma dedutiva e vertical, ou seja, por que dedutiva e vertical? Saímos das receitas e vamos deduzindo as despesas. Eventualmente, pode surgir novas receitas que não são receitas de vendas ou de prestação de serviços, que são normalmente os objetivos da empresa. O resultado, lucro ou prejuízo, é o último item da DRE. A DRE, então, a demonstração de resultado de exercício, tem como objetivo apurar a variação da riqueza da empresa ao longo do tempo. Significa o quê, gente? Que eu estou tendo aumento da riqueza dos proprietários ou uma redução. Se for prejuízo, eu estou diminuindo a riqueza da empresa. Se for lucratividade, eu aumento a riqueza dos sócios. A DRE, portanto, ela mostra um desempenho, e esse desempenho da empresa é feito através do que nós chamamos regime da competência. O que é regime da competência, para quem não sabe? É aquilo que deve ser lançado quando efetivamente aconteceu o fato gerador. Por exemplo, eu lanço as vendas quando eu passo a propriedade dos bens, aquilo que eu vendi, para o meu cliente. Eu faço o faturamento e transmito a propriedade
meus bens, dos materiais que eu vendi, para o meu cliente. Quando que eu lanço isso? No momento que ocorreu isso, independente de recebimento. Se eu não recebi a receita, não importa, eu vou lançar na DRE nesse dia. Hoje, 25 de março, eu faturei para um cliente e mandei a mercadoria para esse cliente. Eu tenho que lançar a receita de vendas na data 25 de março. Ele pode me pagar em abril, maio, junho, não tem problema nenhum, mas na DRE se lança no dia que aconteceu as vendas. A mesma coisa acontece com as despesas, que são consumos de bens e serviços. Eu vou lançar através do regime de competência. Por exemplo, o aluguel do mês de março eu vou pagar em abril, mas eu vou lançar no mês de março, porque ele é uma despesa que aconteceu em março. A conta de energia elétrica referente à energia elétrica consumida em março, eu vou pagar em abril essa fatura de energia elétrica. Ou eu posso nem pagar, ficar inadimplente, mas eu, na DRE, tenho que lançar contabilmente como despesa do mês de março. Então, o meu lucro ou meu prejuízo, ou seja, o resultado, é um resultado econômico. Quando você faz a apuração dos resultados, você está, então, confrontando receitas, custos, despesas de um determinado período. Caso seja positivo o resultado, representa lucro. Se negativo, representa prejuízo. O roteiro contábil é muito simples, né? Quando nós temos aqui esses relatórios contábeis, através daquilo que eu lanço em despesas, receitas, eu gero lucro. Esse lucro, ele vai ser convertido numa conta patrimonial que vai estar aqui no patrimônio líquido como lucros acumulados. Hoje, a lei das SAs determina que eu faça a destinação desses lucros, ou seja, eu já separe quanto eu vou pagar de dividendos aos acionistas, eu separe quanto eu tenho de reservas a serem criadas, reservas de lucros, por exemplo, reserva legal, reserva estatutária, nas empresas, na sociedade por ações, que eu dê o destino desse lucro. E eu tenho, quando eu penso em receitas e despesas, eu tenho também a geração de ativos e passivos. A despesa que eu não paguei, eu estou gerando um passivo. A receita que eu não recebi, eu estou gerando um direito, que é o duplicatas a receber. Então, as demonstrações, elas são interligadas de uma forma ou de outra. Então, a administração, ela toma decisões e essas decisões, elas refletem numa avaliação ou em várias avaliações. Eu vou avaliar a liquidez, eu vou avaliar a estrutura patrimonial da minha empresa e vou avaliar a rentabilidade através dos índices, dos indicadores da análise das demonstrações contábeis. Então, quando eu começo a pensar em usuários da análise das demonstrações financeiras, eu começo a pensar em como fazer essa análise e como que ela pode ser usada interna ou externamente. Então, de forma externa, ela é realizada por profissional externo que tem interesse na situação econômica e financeira da entidade. Por exemplo, o meu fornecedor, ele quer saber se eu tenho condições de pagar as compras que eu vou fazer com ele. Uma instituição financeira, o analista pega meu balanço, pega a minha DRE da minha empresa, que eu assinei como contador, e esse analista financeiro, lá para um banco qualquer, estará analisando se eu tenho condições de ter crédito com ele. Se eu tenho condições, ou se ele enxerga condições de oferecer financiamentos para a minha empresa. A análise interna é elaborada dentro da entidade pelos seus empregados com o propósito de fornecer informações ao processo decisório de administradores e diretores. Então, o administrador usa para tomar as suas decisões.
o nível de investimentos que ele deve fazer, aquilo que compete aos diretores e a toda a empresa, que é mensurar aquilo que foi planejado estrategicamente, ou seja, através do planejamento estratégico, eu coloquei metas, objetivos, né, através da visão, das crenças, valores que a empresa cria objetivos, cria metas a serem feitas através de diretrizes. Os meus demonstrativos contábeis ajudam a conferir se essas metas, se essas diretrizes estão sendo alcançadas. Então, os usuários internos, eles podem estar na área de finanças, ele pode estar na controladoria, eu tenho informações que vão ser usadas através da contabilidade de custos, onde o gestor ele vai verificar qual é o custo de um produto que ele está vendendo e verificar se, através do custo, ele está aplicando um preço de venda condizente com aquele custo, que ele tenha margem de lucratividade desejada. Então, se cria dentro da empresa situações onde as informações contábeis são usadas por aqueles que têm interesse na informação. Por exemplo, na administração de tributos, nos orçamentos, na contabilidade financeira propriamente dita. Os usuários externos, como eu citei, nós temos fornecedores, investidores, temos bancos, sindicatos, órgãos de classe, o governo, que é o maior sócio de qualquer empresa, porque praticamente ele leva 40% do PIB da empresa, com impostos, com tributos, né? Não só impostos, mas nós usamos a expressão em contabilidade tributos, que tributos se dividem em impostos, taxas e contribuições. E o objetivo da análise e balanço? São extrair informações das demonstrações financeiras para tomar decisões. As demonstrações financeiras fornecem uma série de dados sobre a empresa de acordo com regras contábeis. A análise do balanço transforma esses dados em informações. Nós temos uma metodologia de análise. Eu escolho indicadores, eu comparo com padrões, eu traço um diagnóstico ou uma conclusão e tomo a decisão. Da escolha dos indicadores até o diagnóstico que eu criei, esse é o processo de análise. Quando eu chego na decisão, eu estou não só fazendo análise, mas estou fazendo um processo de tomada de decisões. As técnicas de análise são as mais diversas possíveis, mas as mais importantes, as mais conhecidas, são análises através de índices, que é a comparação com o índice padrão, objetivando seu desempenho. Então, nós temos indicadores de liquidez, indicadores de rentabilidade, indicadores de endividamento. Tenho análise vertical horizontal, que eu faço tanto no balanço como na demonstração de resultado de exercício. Posso ter análise de capital de giro, usando, por exemplo, os prazos médios que eu posso calcular com as informações que eu tenho no balanço e na DRE. Então, eu posso calcular o prazo médio de recebimento das vendas, o prazo médio de pagamento das compras, o prazo médio de rotatividade dos meus estoques. São informações importantes para verificar a necessidade de capital de giro da minha empresa. O produto final da análise das demonstrações financeiras é gerar um relatório, que normalmente produz seguintes informações: a situação financeira, a situação econômica e o desempenho. Também pode produzir e irá produzir tendências e perspectivas e o quadro evolutivo. Então, quando você fala desses três primeiros itens, nós estamos olhando aquilo que a minha empresa está fazendo em determinado momento. Quando eu olho nessa parte de baixo, nas tendências e perspectivas, no quadro evolutivo, eu estou pensando em planejamento estratégico, planejamento orçamentário, planejamento tributário e financeiro. Eu estou pensando
no que vai acontecer no futuro. Então, a tomada de decisão hoje interfere no futuro da minha empresa. Então, para tomar decisão, eu tenho que saber como que está a situação financeira. Eu tenho dinheiro, eu tenho estoque, eu tenho caixa para fazer meus investimentos. A situação econômica, a minha empresa está dando lucro, o desempenho, como que ela está na, no, em comparação ao mercado que ela está inserida, no segmento que ela está inserida? Ela está vendendo bem? Os seus custos são compatíveis com os valores e preços de venda? Eu tenho margens de lucratividade interessantes? Então, veja que todas essas análises que fazemos nos dá informações importantíssimas para o controle e gerenciamento da empresa. Eu tenho alguns indicadores para análise, por exemplo, análise vertical e horizontal. Ele estuda tendências. A vertical, ela estuda tendências de uma conta, por exemplo, na demonstração de resultado de exercício. Quanto que representa a despesa administrativa das receitas líquidas de vendas? Quanto representa as despesas financeiras com relação à receita líquida de vendas? A análise horizontal, o próprio nome diz, horizonte. Quanto um período foi ou está sendo com relação a um período passado? Então, 2021, como foi com relação a 2020? Quando eu fechar o balanço de 2022, como o ano de 2022 foi com relação a 2021? Então, eu comparo contas, por exemplo, duplicados a receber 2021, quanto eu tenho, quanto representa percentual de crescimento ou redução com relação ao que eu tinha em 2020. Então, eu vejo percentualmente quanto que aumentou ou diminuiu. Meus estoques, quanto aumentaram ou diminuíram. Eu começo a fazer análise. É bom que tenha aumentado os estoques ou diminuído os estoques? Eu começo a pensar gerencialmente. Os índices de liquidez mostram aquilo que é a capacidade de pagamento das contas. Então, quando eu falo, por exemplo, do liquidez corrente, que vocês viram a fórmula aí num dos módulos que vocês estudaram. Liquidez corrente, ativo circulante dividido pelo passivo circulante vai te dar um número. Se esse número é acima de 1, vamos imaginar que você fez ativo circulante dividido pelo passivo circulante, deu 2,50. Significa que você tem R$ 2,50 de ativo circulante para pagar cada R$ 1 de dívida que está no passivo circulante. Ou seja, eu estou mensurando a capacidade de pagamento no curto prazo. Então, vejam, deu 2,50 liquidez corrente. Tenho 2,50 para cada R$ 1 de dívida no meu passivo circulante. Eu tenho lá a liquidez seca, quando eu tenho o ativo circulante e eu tiro estoque. Vamos imaginar que o estoque, eu tenha perdido o estoque. Quanto sobra do meu ativo para pagar ativo circulante para pagar cada R$ 1 de dívida que eu tenho no passivo circulante? Então, eu faço ativo circulante menos os estoques dividido pelo passivo circulante. Vamos imaginar que deu R$ 2. Eu tenho cada R$ 2 de ativo circulante para pagar cada R$ 1 de passivo circulante. Então, o que é interessante sabermos? Quanto maior o indicador de liquidez, melhor é a situação da empresa para pagar suas contas. Índices de solvência a longo prazo ou endividamento. Mede a extensão para a qual as atividades da empresa são financiadas, ou seja, mede o grau de endividamento que a empresa possui. Então, imaginemos que você somando passivo circulante mais o passivo não circulante, que são as dívidas a longo prazo, então, passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo. Quanto eles representam, se você você somar os dois e depois dividir passivo circulante sobre e você dividir pela soma
do passivo circulante mais o passivo não circulante, você vai ver quanto que representa do total de dívidas com terceiros as suas dívidas a curto prazo. Então, eu tenho mais dívidas a curto prazo ou eu tenho menos dívidas a curto prazo? Minhas dívidas se concentram a longo ou a curto prazo? Então, veja um simples indicador que eu coloquei, que eu constituí. Passivo circulante dividido pelo capital de terceiros, ou seja, passivo circulante mais passivo não circulante. Então, vai me dar quanto, se você multiplicar por 100, você vai ter um percentual de dívida de curto prazo com relação ao capital de terceiros. Você tem aqui os índices de lucratividade. Então, eu tenho margem de lucratividade bruta, margem de rentabilidade operacional e margem de rentabilidade líquida. Analise o retorno das atividades. Quanto que o lucro representa? Então, vamos dizer assim, uma empresa teve receitas 100 mil, teve custos e despesas 50 mil, teve um lucro de 50 mil. Você vai pegar 50 mil, você vai falar assim, deu um lucro bom. Você vai pegar uma empresa que faturou 1 milhão, teve 800 mil de gastos, lucro 200 mil. Quem foi mais lucrativa? Você vai falar assim, olha, a empresa que vendeu 1 milhão, ela teve um lucro de 200 mil. A empresa que faturou 100 mil e teve 50 mil de gastos, ela teve um lucro só de 50 mil. Então, a empresa maior tem maior lucro. Isso, em termos de valor, é uma verdade. Mas veja, o lucro de 50 mil sobre um faturamento de 5, né, se eu dividir o lucro pelo faturamento, a primeira empresa tem uma margem, né, multiplicando por 100 sempre, né, transformando em percentual, ela tem uma margem de lucratividade de 50%. Enquanto que uma empresa, a segunda empresa que faturou 1 milhão, teve 800 mil de gastos e teve 200 mil de resultado, ela dividindo 200 mil por 1 milhão, né? Ou seja, resultado líquido dividido pelo faturamento, ela teve 20%. Então, quem é a mais lucrativa? Apesar de um valor menor, a mais lucrativa foi a primeira empresa. Então, percentualmente, as grandezas, como você enxerga aquilo que está acontecendo na empresa, é diferente. Então, não adianta eu faturar mais e ter menos lucro. Então, eu tenho que pensar, o meu faturamento tem que dar uma lucratividade cada vez maior, uma rentabilidade. Por isso, essa análise é importante, é fundamental. Eu tenho análise dos retornos, né? Um desses retornos é o ROI, né? Um I no final, é a decomposição dos elementos que influenciam na determinação na taxa de rentabilidade. Então, quando você fala em ROI e ROI, você está mexendo também com os retornos. Só que o segundo indicador, ele mede a capacidade que uma empresa tem de gerar valor do negócio aos investidores. Ou seja, o primeiro é quanto que a empresa está gerando de rentabilidade por ela mesma e para ela mesma. O segundo é quanto que a empresa está gerando de retorno para os investidores, que são os proprietários. Essa é a diferença entre os dois. Bom, as referências desta aula estão aqui, Matarazzo, Silva, são os livros mais conhecidos que nós temos na biblioteca da Anchieta, que é fundamental para qualquer gestor, para qualquer pessoa que esteja estudando ciências contábeis, administração de empresa, logística, recursos humanos, não importa em que tipo de ciência social aplicada você esteja inserido nesse momento acadêmico, mas é sempre interessante você ler e aprender. Para exemplificar tudo o que foi falado, eu trouxe um exemplo prático para vocês, né? Eu vou ser um pouco mais rápido pelo adiantado da hora, né? Mas veja, tudo que nós temos
de demonstrativos contábeis nos dá indicadores, nos traz indicadores, nos forma ou formam indicadores, como eu falei. Mas como usá-los? Então, eu trouxe um exemplo prático. Esse exemplo prático, ele vai levar em consideração um tripé de decisões da empresa: o grau de endividamento, os índices de liquidez e os de rentabilidade. Ou seja, quanto que a empresa está com relação às suas dívidas, qual é o tamanho da dívida, qual é a representatividade da dívida, qual é a capacidade de pagamento que essa empresa tem com os indicadores de liquidez e quanto que ela tem de lucro. Então, eu faço uma pergunta para você, aluno que está assistindo esse vídeo. A empresa, como eu mostrei, ela está inserida num determinado ambiente e esse ambiente traz níveis de informações. Então, eu trago várias situações, dependendo do demonstrativo contábil que eu estou analisando. De acordo com cada indicador, eu vejo a alavancagem financeira, se está me produzindo um lucro, eu vejo a estrutura de capital, eu vejo o nível de preços, eu faço projeções, enfim, aquilo tudo que nós conversamos durante essa aula. Mas no universo da análise, normalmente eu uso esses demonstrativos: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração de fluxo de caixa, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados e a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Lembrando, para quem não conhece, que a DLPA, ou seja, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, ela faz parte, ela pode estar inserida na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Tem empresas que podem fazer só a DLPA, ou seja, só vai mostrar a mutação do lucro. Mas quando eu faço a demonstração das mutações do patrimônio líquido, o lucro está inserido nela. Então, essa DLPA faz parte da DMPL. A DMPL é mais completa, ela mostra toda a modificação do patrimônio líquido. Então, eu vou usar, nesse exemplo, as técnicas de análise econômica e financeiras. Eu vou fazer a análise vertical ou de estrutura, fazer a análise horizontal ou de evolução. Então, eu vejo a evolução de contas ou a involução, né, a redução, análise por quocientes, que são os indicadores, análise de taxa de retorno sobre investimentos e análise de outras demonstrações contábeis que se fizerem necessárias. Então, o exemplo é o seguinte: é uma história onde nós temos o Dr. Fernando Arruda, que assumiu a diretoria de uma empresa que aqui eu chamo de companhia exemplo, no início do ano 5. Bastante conhecido, o Dr. Fernando, ele é conhecido como um eficiente administrador. Ele vai de encontro, quando ele assume a diretoria da companhia exemplo, a um conhecido seu, um velho amigo chamado, né, André Silva. Então, André Silva é o presidente de um banco que nós vamos chamar de Banco Exigente S.A. E ele solicita um financiamento de 50 milhões para pagar no longo prazo. O longo prazo para esse banco, normalmente 5 anos. Tá ok? E ele vai verificar, o banco vai verificar se ele tem a possibilidade de receber esses 50 milhões. Isso é viável. Lembra que eu falei que uma instituição financeira pode usar para verificar, inclusive, oferecer crédito ou limites de crédito para uma companhia? Então, a companhia exemplo, ela forneceu alguns relatórios contábeis, né? O primeiro relatório, né, ele começa a descrever aquilo que a empresa faz. A atividade da empresa é trefilar metal não ferroso e distribuí-lo como matéria-prima para outras empresas. Esse ramo de atividade é bastante promissor, pois a companhia exemplo possui a maior cota para adquirir o metal não ferroso da maior siderúrgica do país, enquanto outras trefiladoras possuem uma pequena cota. Então, veja que é uma empresa que tem um poder de venda interessante. Segunda informação, não houve amortização de financiamentos, ou seja, não houve pagamentos de financiamentos.
apenas variação cambial ou juros contabilizada no grupo despesas financeiras e novos financiamentos que a empresa adquiriu. Então, ela não pagou prestação de dívidas, ela adquiriu novos financiamentos e ela só pagou juros. O Manual das Normas do Banco Exigente determina que só concederá financiamentos para empresas cuja situação econômico-financeira seja satisfatória. No entanto, o gerente, o gestor do banco, é que dá a palavra final. É a palavra dele que vale e ele que determina se vai ou não. E nós temos que nos lembrar, eles são amigos, né? Os dois são velhos conhecidos. Então, temos que levar em conta também, nessa análise de demonstrativos contábeis, principalmente quando eu trato crédito, a análise subjetiva, aquilo que é um conceito subjetivo, né? Aquilo de conhecimento, de caráter, de conhecimento entre as pessoas. A quarta informação é o total de compras da empresa, onde ela tem 10 mil no ano 2, 15 mil no ano 3 e 21 mil, ou isso em milhares de reais, né? Então, 10 milhões, 15 milhões, 21 milhões, no ano 2, 3 e 4, respectivamente. Você que está ouvindo e participando, vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, você vai ser convidado a analisar essa companhia exemplo e dar o parecer se você daria ou não crédito para essa empresa. Então, o banco recebeu outras informações, os balanços patrimoniais, e por isso da padronização que é importante, onde nós temos aí o ano 2, ano 3, ano 4, com os ativos, e vejam que ela tem aqui um disponível de 1.000, mas ela tem sempre duplicatas a receber, que não há um crescimento. Se você fizer uma análise horizontal de um ano para com o outro, você vê que não houve crescimento, nem no disponível, que envolve dinheiro, envolve contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras resgatáveis automaticamente. Então, não houve variação. Os estoques, tampouco. Então, se você fizer uma análise horizontal, você vai verificar que não houve situações que fossem importantes. Existem outras contas que não foram citadas nesses ativos, né? Que formam o valor total, nós só separamos algumas aqui para vocês entenderem. Nós temos o não circulante, onde nós temos investimentos imobilizados, que também é importante para fazer análise. Temos os passivos, e vejam o passivo, separando as principais contas do passivo circulante e o passivo não circulante, que representa o capital de terceiro. Nós temos um passivo circulante, ou seja, dívidas a curto prazo, que tem um crescimento muito grande, 18 mil, 24.700 e 34 mil. Se eu pegar 34 mil, ou 34 milhões, né? Nós estamos em milhares de reais. 34 milhões, dividir por 24 milhões e 700, você vai encontrar 138%, ou 1,38%. Se você pegar 24.700 e multiplicar por 138%, você vai chegar em 34 mil reais. Ou seja, é claro que tem aí um arredondamento por causa das casas decimais. Ou seja, a dívida cresceu, se deu 138% aqui de análise horizontal, significa que houve um crescimento de 38% de um ano para o outro. Então, a dívida subiu 38%. De 24.700, se eu dividir por 18 mil, que é o ano 2, eu tenho 37%, 37,22%, ou seja, você teria 137,22% colocando aqui do lado desse 24.700, na análise horizontal. Significa que de 18 mil para 24.700, houve uma variação percentual de 37%. Então, a dívida vem subindo, no curto prazo, 37% e 38%. No longo prazo, veja
que a empresa tinha 10.870, na análise horizontal, se eu pegar 10.870 e dividir por 7.250, eu tenho aí quase 50%, né? Tem quase 50% de aumento, 49 alguma coisa. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. 10.870 dividido por 7.250, eu tenho 149,93%. Se eu multiplicar por 7.250 por 149%, 7.250, vou multiplicar por 149%, você tem aí 10.802. Então, veja que há uma variação, né, de um período para outro, onde você tem aí 49% de aumento de um ano para o outro. O patrimônio líquido, ele veio com 11 milhões e 100, não houve grande alteração, mas caiu no ano 4 para 9 milhões e 750. Vocês vão perceber que nós temos o mesmo capital, então o capital social não houve aumento nem redução, mas nós temos prejuízos acumulados que estão aumentando de um período para o outro. Veja que na análise horizontal aqui, você vai verificar que dobrou o prejuízo de um ano para o outro. Eu pergunto para vocês, olhando o balanço, você daria crédito para essa empresa? Difícil, né? Porque se eu dividir, olha, se eu fizer uma análise do ativo circulante aqui, que eu tenho 25.360, perdão, 25.370. Se eu dividir pelo passivo circulante de 34 milhões, eu vou achar um indicador, um índice de liquidez corrente de 0,74, quase 0,75. Significa que eu tenho 75 centavos para cada R$ 1 de dívida aqui no ano 4 a curto prazo. Então, vejam, no curto prazo, lá no ativo, bens e direitos, eu tenho 0,75 centavos para cada dívida, para cada R$ 1 de dívida no curto prazo, no ano 4. Então, olhando assim, assusta um pouco para se você falar se eu dou crédito ou não. Na demonstração de resultado, nós temos as receitas e vejam que de um ano para outro, se você fizer a análise horizontal, você vai ver um crescimento, né? Se eu pegar 140 milhões e dividir por 80 milhões, eu tenho 175%, quer dizer que as vendas de 80 mil subiram 75% para chegar em 140 milhões. Então, ela aumentou suas vendas em 75%. Mas veja o lucro. O lucro despencou. Era 1 milhão negativo, foi para 400 mil negativo, foi para 1 milhão e 400 negativo. Então, pessoal, eu posso dizer assim, olhando para a DRE, você daria mais empréstimos? E vejam as despesas financeiras. Ele não pagou financiamentos no passivo, não houve pagamento de prestações de financiamento. Ele só requereu novos financiamentos, novos empréstimos, mas não pagou prestações. Mas olha as despesas financeiras. 17 milhões, 26 milhões e 500 no ano 3, e 26 e 500, né, no ano 3, e no ano 4, 49 milhões. Então, de um ano para outro, ó, 49 milhões dividido por 26 milhões e 500, eu tenho 85% de variação de um ano para o outro. Seja sincero, você que está assistindo esse vídeo, você daria o empréstimo? Se você não fosse amigo da pessoa? Então, eu tenho que começar a pensar nisso. Eu faço, então, os índices, os indicadores de liquidez. As fórmulas estão aqui, que vocês aprenderam nos módulos que você estudou, e vamos ver aqui, lembra do 0,75 que eu encontrei? Veja que os indicadores mostram
No ano 2, eu tinha 94 centavos para cada R$ 1 de dívida do curto prazo, 83 centavos de ativo circulante para cada R$ 1 de passivo circulante, e no ano 4, 75 centavos para cada R$ 1 de passivo circulante. Ou seja, a situação piorou. A liquidez geral, que mostra tudo que eu tenho de bens e direitos no curto e longo prazo, contra as dívidas, os capitais de terceiro total, dívidas de curto e longo prazo. Vejam que eu tinha 74 centavos no ativo circulante e no realizável a longo prazo, para cada R$ 1 de dívida que eu tenho na minha empresa. Eu tinha 64 centavos no ativo circulante e no realizável a longo prazo, para cada R$ 1 de dívida total na empresa, e foi para 57 centavos de ativo circulante e realizável a longo prazo, para cada R$ 1 de passivo circulante mais exigível a longo prazo, ou passivo não circulante, para quem não entendeu. Os passivos são exigíveis, eu tenho exigíveis de curto prazo e exigíveis de longo prazo. A situação piorou, porque eu não tenho R$ 1 para pagar, eu não consigo empatar no ativo com o que eu tenho no passivo. Se eu tirar o estoque do meu ativo circulante, a situação piora ainda mais. Onde eu tinha 94 centavos, eu passo a ter 61 centavos para cada R$ 1 de passivo circulante. No ano 3, 54 centavos para cada R$ 1 de passivo circulante e 51 centavos para cada situação, para cada passivo circulante, R$ 1 de passivo circulante. A situação piorou. A imediata, ou seja, a disponibilidade, quanto eu tenho de dinheiro para pagar cada passivo circulante, eu tenho 6 centavos para cada R$ 1 de dívida no passivo circulante. É estável, mas não significa nada. Lembre-se, os índices de liquidez, quanto maiores, melhores. Eu vou olhar os endividamentos. Então, eu fiz aqui as fórmulas dos indicadores de endividamento que vocês aprenderam, e eu tenho aqui capital de terceiros sobre o patrimônio total, sobre o passivo total, ou seja, quanto representa o total de dívidas do passivo, considerando inclusive o patrimônio líquido. O capital de terceiros representa 68% no ano 2, 74% no ano 3, 82% no ano 4. Significa que a estrutura do capital, basicamente, é 68%, 74% e 82% de dívidas, formado por dívidas. O passivo circulante com o total de dívidas, né, o capital de terceiros, só a dívida a curto prazo, quanto representa do total de dívidas que eu tenho? 78%, 77%, 76%. Estável, mas é muito grande a dívida a curto prazo em comparação com o total de dívidas que eu tenho na empresa. O capital de terceiro sobre o PL, ou significa quanto que eu teria no patrimônio líquido para que eu pudesse ter uma proteção, uma segurança. Quanto que a dívida representa do meu patrimônio líquido? E vejam, as dívidas cresceram e o patrimônio líquido foi diminuindo como prejuízo. Então, o capital de terceiros representa 209, 288 e no quarto ano, 460%. Houve uma piora muito grande. A rentabilidade. Vejam que eu tenho o lucro, né, o giro sobre o ativo, né, quanto que o meu lucro girou, né, quanto que o meu ativo produziu de lucratividade, vamos dizer assim. Eu não tive lucratividade. Tive 3%, 1%, 3%, mas negativos. Só tive prejuízos. Quanto de vendas com relação ao ativo, né, está gerando de ativo? Veja que o indicador foi de 1,47 no ano 2, 1,85 no ano 3, 2,56. Aumentou. Por que que aumentou? Se você se recorda da DRE, houve um aumento de vendas. As vendas foram aumentando. Então, as vendas ajudam a aumentar o ativo, porque as vendas ou se convertem em dinheiro, porque eu vou receber do cliente, ou são duplicadas a receber. Então, eu tenho um investimento no ativo gerado pelas vendas muito interessante. Agora, o lucro líquido em cima do patrimônio líquido, quanto representa?
Ou seja, eu pego o meu PL, quanto eu represento o lucro do PL? Menos 9, menos 4, e no ano 4, menos 14. Gente, olhando todos esses indicadores, sem considerar a amizade, dá para liberar crédito? Não sei. Então, para encerrarmos, os últimos indicadores que nós fizemos foram de atividade, onde eu tenho o prazo médio de rotação ou rotatividade dos estoques, a idade dos estoques, quanto tempo ficam meus estoques ali no meu ativo. Então, 94 dias, 70 dias, 46 dias. Quanto menos dias meu estoque fica lá armazenado, melhor é. Então, a empresa vem diminuindo o prazo dos estoques. O prazo médio de recebimento das vendas. Quanto que é o prazo médio que eu dou aos meus clientes? Eram 72 dias, 54 dias, diminui para 39 dias. Quanto menor a quantidade de dias, melhor, porque eu recebo mais rápido. O prazo médio de pagamento das compras. Eu tenho 36 dias, aumentou para 38, foi para 34, estável. Quanto mais dias eu tenho para pagar minhas compras, melhor, porque eu tenho mais chance de mexer com o capital de giro. O diagnóstico, para encerrar. Vamos ver quais são os problemas do doente. O doente, no caso, é a empresa. Ela não tem só pontos fracos. Se você analisar, ela tem vários pontos fracos, mas ela não tem só pontos fracos, ela tem pontos positivos que eu tenho que avaliar. E é isso que um analista tem que fazer. Tem que ser frio, calculista e analisar com os olhos nos indicadores. O que você está enxergando na realidade? Se o doente só tivesse pontos fracos, ele iria para a morte. Enquanto tem pontos fortes, ele ainda tem vida. Então, é isso que o diagnóstico vai nos trazer. Os pontos fracos daquilo que nós vimos e analisamos os indicadores rentabilidade é fraca, liquidez é fraca, endividamento altíssimo, muito fraco. Pontos fortes, os estoques, que estão diminuindo cada vez mais o prazo médio de recebimento das vendas, que também está sendo mais rápido o recebimento das vendas, diminuindo o prazo, e as vendas que estão aumentando de um ano para o outro. Estão aumentando com relação ao ativo. Os pontos fracos, os motivos que levaram a empresa a possuí-los. Primeiro, a rentabilidade. A rentabilidade é deficitária, dá prejuízo. Logo, é preciso, na demonstração de resultado, procurar esse prejuízo. Eu vou pedir licença e vou voltar lá na DRE. Veja que você tem aqui o CPV. Eu vou fazer o CPV de 23 mil, fazer uma análise vertical. 23 mil dividido pela receita, 50 mil, eu tenho 46%. Certo? Dessa receita de vendas. Se eu dividir, que é o mais correto, CPV 23 milhões pela receita líquida 45 milhões, eu tenho 51%. Se eu pegar 64 milhões e 400 e dividir pela venda total, por 140 mil, ele representa 46%, o mesmo que representava aqui. Agora, com a receita líquida, que é o mais correto, fazer análise vertical. 64.400 dividido por 126 milhões. 51% também. Então, veja, voltando no diagnóstico, nós temos aqui, pela receita bruta, que não é o mais correto, é sempre a líquida, 46% de CPV. Pela receita líquida, 51% de CPV com relação às vendas. Perdão. Mas eu tenho uma outra situação. Os CPV não estão aumentando mais do que as vendas, porque ele representa 46% ou 51%, mas as vendas aumentaram.
Então, significa que, mesmo aumentando as vendas, os CPVs não aumentaram. Isso significa que o custo da mercadoria ou do produto vendido não é o responsável pela má rentabilidade. Fazendo essa mesma análise com todos os itens da demonstração do resultado, ou seja, fazendo análise vertical e horizontal da DRE, eu vou encontrar que o grande responsável são as despesas financeiras. Vocês lembram que eu tinha uma despesa financeira que foi para 49 milhões no ano 4, lá na DRE? Então, veja, vou voltar lá na DRE novamente, peço desculpas para vocês, né, com relação a isso. Mas veja a despesa financeira, 49 milhões. E veja quanto que eu tenho de prejuízo, 1 bilhão e 400. 49 milhões de despesa financeira em cima de uma receita líquida de 126 mil representam quase 39%. Então, se eu dividir 49 milhões pela receita líquida, da receita líquida, essas despesas financeiras estão comendo 39%. Mas veja o meu lucro, nenhum. Eu tenho prejuízo de 1 milhão e 400. Agora vamos analisar o que eu poderia fazer. Se o CPV não é o responsável, e eu já sei que o maior responsável, com certeza, são as despesas financeiras, eu posso imaginar que se eu reduzisse só um pouquinho essas despesas financeiras, ou seja, 2 milhões, de 49 milhões, eu deixasse de ter despesas financeiras no volume de 2 milhões, o meu prejuízo, que era 1 milhão e 400, passaria a ser um lucro de 600 mil. Então, o problema é ter despesas financeiras muito elevadas. Sendo assim, a empresa possui empréstimos diversos, elevados, que geram prejuízo devido aos seus juros. Problemas causados pelos empréstimos. Empréstimos no curto prazo é o maior volume, nós vimos isso, né, quando analisamos o indicador de endividamento. Então, como é curto prazo, eu pago mais juros mais rapidamente. Se eu convertesse a longo prazo, talvez melhorasse a minha liquidez corrente, a minha liquidez seca, porque o que eu faria? Eu teria lá um passivo circulante menor se eu transformasse as dívidas para passivo não circulante. Então, tais empréstimos geram um ônus financeiro muito elevado, né? Os juros altos, veja, temos no X4 30 milhões de despesa a curto prazo, de dívidas, né? E 10 milhões e 870 de dívidas a longo prazo. Então, está lá no balanço. Eu tenho um empréstimo de 30 milhões e um empréstimo de 10 milhões e 870. Estamos chamando aqui de despesa, mas é um empréstimo lá, né? Não é bem despesa, e sim empréstimo. O empréstimo e o financiamento que eu tenho geram 40 milhões e 870 mil no ano 4. Porém, as despesas financeiras, que eu não paguei nenhuma prestação aqui, eu só paguei juros, eu paguei 49 milhões. Então, uma dívida de 40 milhões e 870 está me gerando um juros de 49 milhões. Alguma coisa tem que ser feita. Os pontos fortes. Eu estou, a cada ano, diminuindo o meu ciclo operacional, recebendo mais rápido e fazendo com que meu estoque seja menor a cada ano. Se está diminuindo o estoque, significa que eu estou vendendo mais rapidamente. Se eu tenho um menor prazo médio de vendas, significa que eu estou recebendo também rapidamente. Isso significa uma coisa: a empresa está diminuindo seu ciclo operacional, ou seja, do momento que ela começa a fabricar até o dia que ela recebe o último valor da duplicata a receber. Logo, está melhorando de ano para ano seu ciclo operacional. A posição relativa melhora à medida que aumentamos o numerador e mantemos constante o denominador. É matemática. Mas a observação é assim: mesmo reduzindo o prazo médio de recebimento das vendas, ela consegue aumentar as vendas.
Então, é uma empresa que tem um ótimo potencial de vendas. A receita bruta, de um ano para o outro, teve uma variação de 60%. Então, é uma característica positiva da empresa possuir potencial de vendas. Você daria empréstimo? Novamente, eu faço essa pergunta. Além disso, a empresa consegue produzir, vender mais rápido em virtude do prazo médio de rotação dos estoques. Veja que o estoque está girando mais rápido. Esse potencial de vendas é consolidado quando você analisa o valor das vendas com um ativo, quer dizer que as suas vendas estão crescendo com relação àquilo que produz as vendas, que são os bens e direitos. O imobilizado que está ali, aquilo que são recursos que eu obtive, que nós vimos na aula de revisão, estão gerando vendas. Então, qual é o parecer do analista? Olha que interessante. Eu tenho certeza que você, vendo só o balanço e a DRE, você jamais, e vendo alguns indicadores, você não daria esse empréstimo. Possivelmente, você não daria. Mas olha que interessante, como o analista tem que pensar de forma diferente. Isso pode ser uma análise para tomada de decisão dentro de uma empresa que esteja com prejuízo, não para crédito, mas para outras situações. Podemos dar o crédito para a empresa, pois ela possui grande potencial de vendas. O mercado está disposto, pelo visto, a consumir a produção da empresa, mesmo reduzindo o seu prazo de vendas, financiamento de vendas, ou seja, o prazo médio de recebimento das vendas. A empresa necessita de 50 milhões, entretanto, antes de conceder esse empréstimo, se impõem duas condições a ela, justamente porque ela está em uma situação precária de endividamento. O grau de endividamento dela já é alto, ela vai pegar mais 50 milhões. Então, deixa uma impressão que os recursos não estão sendo bem administrados, apesar de apresentar um potencial de vendas significativo, representativo. Então, eu posso dizer que a primeira condição é, com os 50 milhões, deve utilizar 30 milhões para sanar suas dívidas a curto prazo, que estão gerando elevado ônus. Lembra do capital de terceiros, lá no ano 4, 30 milhões e pouquinho? Então, eles estão gerando juros elevados, 49 milhões de juros. Desses 50 milhões, eu pago 30 milhões. A segunda condição é aplicar os 20 milhões restantes no giro, ou seja, empregar em estoques empresariais por ela vender bem. Se eu aplicar na minha operação, eu vou vender mais. Então, eu posso dizer que a minha justificativa principal é de fornecer o meu empréstimo. Por quê? Se eu diminuir, ao diminuir a minha dívida de curto prazo e transformar em longo prazo, eu estarei melhorando meus indicadores de liquidez. Eu vou reduzir os meus indicadores, meus índices de endividamento. Então, a liquidez corrente vai melhorar, eu vou ter mais vendas, eu vou aumentar meus lucros, pagando menos juros. Esses lucros vão aumentar meu PL, toda a situação geral da empresa melhora. Este exemplo, gente, para encerrar, foi montado por um mestre, que eu considero um dos grandes mestres das ciências contábeis, professor José Carlos Marion. Ele é professor da FE, da USP, da PUC São Paulo. Foi meu professor no Anchieta, porque eu não disse, não sei se eu disse na minha apresentação, eu sou formado bacharel em ciências contábeis pela Universidade Padre Anchieta, eu tenho muito orgulho disso. Este José Carlos Marion, que foi meu professor, este professor doutor José Carlos Marion, escreveu mais de 29 livros publicados na área contábil. É um dos autores de maior nome, é um ícone na área de ciências contábeis, na academia, e ele tem muito conhecimento. Esse exemplo foi justamente formatado por ele. Agradeço a todos vocês, peço desculpa pela demora, por extrapolar o tempo, né? Eu peço perdão por isso, mas agradeço de coração a todos, aqueles que quiserem
tirar alguma dúvida, entre em contato com a tutora entra em contato com o professor e o professor esclarece essa dúvida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ou que aqueles que assistirem aproveitem. A intenção do professor é fazer com que vocês entendam a importância da análise das demonstrações contábeis para uma organização, para uma empresa. Tudo de bom para vocês, fica com Deus, até a próxima.